Olá, boa noite. Estamos ao vivo, direto da redação do portal Sou Notícia, por mais uma etapa, por mais uma leva de entrevista, agora com os nossos candidatos a vice-prefeito em Itabirito. A gente conversa agora com o doutor Hélio da Mata. Boa noite, doutor Hélio, tudo bem? Boa noite, Matheus. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você. O prazer é todo nosso de te receber. Inclusive, antes da gente iniciar a conversa, eu vou fazer a ficha do senhor, o senhor me confirma as informações. Tem 52 anos, é casado, tem 3 filhos, mora no bairro Santa Teresa, em Itabirito, foi secretário de saúde por 2 vezes e agora tem o cargo de vice-prefeito pela 2ª vez. Isso mesmo? Exatamente, certinho. As entrevistas terão duração de 15 minutos e eu começo a contabilizar a partir de agora com a primeira pergunta ao candidato a vice-prefeito, doutor Hélio da Mata. Por que o senhor aceitou ser candidato a vice-prefeito na chapa com Orlando Caldeira? Qual foi a proposta? O que te motivou a aceitar o convite e ser candidato? Matheus, eu acho que a participação da gente na política é quase que uma retribuição que a gente tem que dar à sociedade. Porque a melhor maneira que a gente tem de ajudar a sociedade, de tentar melhorar o ambiente que a gente vive, é a política. A gente não consegue atuar ou fazer as coisas sem que a política esteja presente. E eu entendo que os profissionais de uma sociedade pequena como a nossa, eles têm por obrigação dar esse retorno à comunidade, né? Não é só trabalhar e retirar o ganho próprio da comunidade. A gente tem que tentar dar um retorno, uma retribuição para a comunidade. Agora me conta, muitas vezes o vice-prefeito é visto como uma figura decorativa numa candidatura. No seu entendimento, qual que é a principal função de um vice-prefeito e qual é o principal papel a partir de agora, caso o senhor seja eleito no eventual governo? O que você pretende executar realmente com proposta consistente se eleito? Bom, eu, por afinidade, vou mais para o lado da saúde, né? Que é a minha área, né? Mas o vice-prefeito, ele, embora seja, igual você falou assim, uma figura de segundo plano, né? Ele, muitas das vezes, é ele quem serve de apoio e dá uma certa estrutura, uma retaguarda para o prefeito, né? Às vezes, dependendo do entrosamento do prefeito e do vice-prefeito, ele ajuda a fazer com que o prefeito se sinta mais confiante, mais confortável na proposta do trabalho e até mesmo no desenvolvimento do trabalho dele durante a gestão dele. No meu caso, eu tenho uma afinidade muito grande com o Orlando, né? A gente está sempre discutindo as nossas metas para a cidade e acho que isso ajuda muito. Numa eventual necessidade, suponhamos que o Orlando tenha que fazer uma viagem e eu tenha que ficar aqui, né? Ele tem certeza que pode ir tranquilo, despreocupado, que a gente vai manter sempre aquela linha de programa nosso. Inclusive, era a minha próxima pergunta, o entrosamento, qual é a relação com o candidato Orlando Caldeira, que é seu parceiro de chapa. Então, tem alguma informação a acrescentar na resposta ou já se deu conta? Nós temos uma afinidade pessoal, né? Já há muito tempo que a gente se conhece, que a gente um frequenta a casa do outro, né? A família dele conhece a minha família conhece a família dele, né? E acho que dessa proximidade é que surgiu esse projeto de governo, né? De nos unirmos e tentar mudar um pouco a situação da cidade, as coisas como têm sido feitas aqui. Você até já começou a responder a minha próxima pergunta, mas eu quero tentar trazer um pouco mais de informação para qual área que vai ganhar um olhar especial se eleito vice-prefeito. Onde é que você pretende olhar de forma mais atenciosa? Qual área de atuação da prefeitura te encanta? Olha, eu gosto particularmente da educação e da minha área que é a saúde, né? Eu entendo que se qualquer governo que existe aí no mundo, se ele não cuidar da educação, a população não vai para frente, a sociedade não vai para frente. Uma sociedade que não é esclarecida, que não é educada, não tem futuro. Porque aí você não tem profissionais qualificados, você não tem como desenvolver projetos, você não tem como ter bons trabalhadores. Então, o cerne da coisa, a estrutura da coisa tem que ser educação. Até para se ter saúde, tem que ter educação. Agora,
Vamos pegar o contexto atual da cidade de Itabirito, no momento, na atualidade. O que é prioridade máxima? Se eleito, onde precisa de uma atenção urgente? Se eleito, onde começa lá no dia 1º de janeiro de 2017, já pensando com uma atenção especial. Agora não é só como prioridade na gestão, mas algo que precisa de uma ação emergente, urgente, de uma forma mais eficiente. Olha, a gente entende que tem 4 coisas que a gente tem que mexer imediatamente, né? A primeira é a educação. Nós temos que resolver problemas que têm acontecido aí de forma a tornar a nossa educação mais eficiente, né? A segunda questão vai ser a questão de saúde. A nossa saúde ela tem um patamar razoável em relação aos outros municípios da nossa região, mas muitas coisas podem melhorar. A gente tem uma condição, a gente tem uma infraestrutura hoje que, se a gente otimizar, se a gente incrementar essa infraestrutura, a gente vai conseguir resolver muitos problemas que acontecem hoje. A outra situação é a situação da segurança. A nossa segurança ela precisa ser revista, tem que ter um entendimento maior com a Polícia Militar, a Guarda Municipal. Isso tem que ser revisto para diminuir um pouco esses problemas que a gente tem enfrentado até hoje aqui na cidade. Agora me conta, qual é a sua análise em relação hoje então a todo o contexto da cidade de Itabirito, nesse momento, considerando todas as áreas de atuação da Prefeitura, que a Prefeitura é responsável, qual seria a sua nota de 0 a 10? E me explica o porquê da sua nota. Você fala assim, no total? Total. Tudo? Considerando todas as áreas de atuação que a Prefeitura é responsável. Olha, vamos pôr aí de 0 a 10, uns 5, 6. Nós não podemos desmerecer o que está sendo feito, né? Cada prefeito que passa, ele dá uma contribuição, né? Então, eu acho que está nessa média aí, 5. Por que essa nota? Onde vai bem, onde vai mal? Por que essa média de 5, 6? Eu acho que é onde perde ponto, por exemplo, na questão da educação, né? Quando a administração ela não se abre para conversar com os servidores dessa área, né, de educação, e cria um mal-estar, cria um ranço a ponto deles chegarem a fazer manifestações nas ruas, isso aí vai bloquear todo o desenvolvimento da educação no município, né? Porque se você for olhar assim a grosso modo, o que a gente precisa para fazer uma boa educação? Você precisa de uma criança, um professor, uma caneta e um livro. Com isso, a gente consegue mudar um município, você consegue mudar até o mundo com isso aí, com essas 4 coisas. Então, o prefeito tem por obrigação sentar, não só com os professores, mas com todo o funcionalismo, né? E encarar de frente quais são as reclamações desse grupo. Porque se não resolver isso, não basta dar as costas. Se não resolver e der as costas, quem vai pagar por isso vai ser a comunidade. Sua nota é 5 ou é 6? 5,5. Vamos falar de proposta agora, adentrando mais agora ao plano de governo, rapidamente. Quais são os trabalhos que, se eleito, o seu governo pretende, junto com o Rolando Caldeira, desenvolver na área social, os projetos sociais? Já existe alguma proposta consistente para o plano de governo já oferecida durante agora o período eleitoral? Nessa área social, a gente tem muitos problemas sociais acontecendo na cidade atualmente, né? Nós temos pontos da cidade onde questões sociais são muito graves para serem resolvidas, né? E esses locais onde existem essas questões sociais, eles foram, de uma certa forma, isolados da administração pública. Então, nesses períodos aí de andanças pela cidade, a gente teve contato com essas pessoas e a questão de moradia está sendo um fator muito importante que vai ter que ser resolvido. A prefeitura vai ter que encarar isso aí. Nós temos bolsões na cidade onde as pessoas estão subsistindo, elas não têm condições decentes de viver naqueles lugares.
são questões que são locais que falta saneamento, falta água, falta luz, falta esgoto. Isso tudo agravado pelo desemprego, que não é só que estabiliza do país como um todo. Então, para minimizar, para reduzir, a prefeitura vai ter que entrar nesses lugares e encarar isso daí e resolver. Não adianta virar as costas, porque o problema vai continuar. E no esporte? O esporte é uma área muito boa para você trabalhar, né? Porque esporte, quando fala esporte, fala em saúde, fala em educação, e nós temos um programa muito grande para valorizar muitas áreas do esporte. Nós temos um programa para criar quadras na cidade, para melhorar as condições das quadras que a gente tem hoje. Nós temos um programa para qualificar os professores dessa área de educação física. Então, eu acho que a atuação nossa no esporte vai ser uma coisa muito boa para a cidade. Nós vamos agitar a cidade nessa questão do esporte. E com o projeto para as mulheres, né? A mulher hoje ela ganha uma independência, precisa sair para trabalhar, ela está mais presente na sociedade, até enquanto voz de opinião. A propósito, inclusive, até participando mais da política. Qual que é a proposta da sua chapa para as mulheres? As mulheres, não tem como passar em branco, né? As mulheres hoje em dia. Tanto que no nosso grupo hoje, nós temos, acho que quase que a maioria mulheres, né? Estão nos assessorando, né? São jornalistas, fotógrafos, são a equipe de comunicação, quase que maciçamente são mulheres, né? E, como tal, nós temos que dar uma infraestrutura para elas poderem exercer a sua função, poderem trabalhar, elas têm que ser respeitadas por isso, né? Tem que ter igualdade de direitos como os homens têm. Mas uma questão que chama muita atenção é que quando você fala em mulheres e está trabalhando, a gente observa que os funcionários públicos, as mulheres que são funcionárias públicas, as mulheres que trabalham no comércio, elas têm uma preocupação muito grande com aonde deixar a família, as crianças. Porque elas saem para trabalhar, levam para uma creche, só que o horário da creche não bate com o horário comercial. Então, enquanto elas estão no trabalho, acabou o horário da creche, alguém tem que pegar o menino na creche. Quem vai pegar esse menino? Então, uma das ideias nossas é fazer com que haja um remanejamento desses horários das creches, de forma que cubra o horário comercial, que elas possam trabalhar tranquilamente e no final da jornada de trabalho elas vão às creches e pegam os meninos, para dar mais tranquilidade para elas poderem trabalhar. Certo. Agora, olha só, doutor Hélio, a coligação Itabirito do Povo, que apoia a sua candidatura e a candidatura de Orlando Caldeira, entrou com uma ação de pedido de impugnação da candidatura do também candidato Alex Salvador. Doutor Hélio, até que ponto é válido a política interferir na justiça? Matheus, eu acho o seguinte: a hora que a gente deixar os políticos invadirem os tribunais e tomarem conta dos tribunais, a primeira coisa que vai sair da sala do tribunal vai ser a justiça. Porque não é compatível político querer dominar a justiça. São poderes independentes, paralelos, mas a justiça é para todo mundo. A partir do momento que existe uma determinação do juiz sobre um fato, que é isso que você está colocando aqui, que é o impedimento da candidatura do atual gestor, né? E esse fato já foi dada uma sentença aqui na cidade sobre isso daí, nós temos que acatar, nós temos que aceitar. A própria justiça, que a gente tem que respeitar, é ela quem propicia ao impugnado, né, ao impedido, né, recursos. Então a gente tem que respeitar os juízes que nós temos, respeitar os promotores que nós temos, que eles são os guardiões das leis que nós somos obrigados a assumir. Eu acho que o caminho nosso é continuar a nossa campanha, mas sem afrontar a justiça. Sem afrontar a justiça. Seguir os ditames da justiça. Se a justiça determina que ele está impedido, ele está impedido. Ok. E quais as qualidades ou experiências que você acredita acrescentar para a chapa que compõe a sua candidatura junto com Orlando Caldeira? O que é diferencial do aspecto junção mesmo do candidato a prefeito, com o vice-prefeito e com o corpo técnico que pretende administrar a prefeitura a partir de janeiro de 2017? A nossa diferença básica é justamente o corpo técnico.
A gente quer administrar tecnicamente a prefeitura, sem apadrinhamento. Ou seja, quem está lá hoje, se é qualificado para aquele setor, para aquela área, vai continuar trabalhando. Isso é imprescindível. Qualquer empresa hoje funciona assim. Você não coloca pessoas que não têm capacidade para exercer funções que elas não têm nada a ver, que elas não conhecem aquilo lá. Então, a nossa administração é uma administração técnica, sem apadrinhamentos. Quem tiver competência, permanece. E, para finalizar, a última pergunta. Por que o senhor se considera melhor candidato a vice-prefeito que os outros dois candidatos? Eu não me considero melhor que ninguém. Melhor candidato. Nem candidato. Eu não me considero melhor que nenhum deles. Né? Eu acho que eu tenho qualidades diferentes para fazer um trabalho diferente. E é isso que a gente quer levar para a comunidade. Interromper essa sequência que tem vindo já há vários anos e mostrar um jeito diferente de fazer política. É assim que eu considero. Uma pessoa como qualquer outra que está querendo levar para a comunidade uma proposta diferente. Ok. Nosso tempo encerrou. Eu vou te dar 15 segundos para deixar uma mensagem para os seus leitores e para os itabiritenses que estão assistindo ao vivo aqui essa transmissão no Som Notícia. Bom, mais uma vez agradecer a oportunidade, né? É um exercício de cidadania, de democracia que a gente tem. Isso tem que ser valorizado, porque se hoje a gente tem a democracia, é fruto de trabalho dos que nos antecederam, né? E eu acho que a população tem que entender que não pode ter um continuismo, eternamente a mesma equipe administrando a cidade. A gente precisa de mudanças, a gente precisa de ideias novas, de novas soluções para os mesmos problemas, e é isso que a nossa equipe está tentando trazer agora para a comunidade. Doutor, foi um prazer te receber aqui na redação do Som Notícia, poder conversar, apresentar. E como eu disse no começo da pergunta, muitas vezes visto de maneira errada como figura decorativa, os candidatos a vice-prefeito e vice-prefeito estão tendo a oportunidade inédita aqui no Som Notícia de demonstrar sua capacidade técnica, mostrar o outro lado até enquanto candidato. Então, eu agradeço, foi um prazer te receber aqui e estamos à disposição. Ok, obrigado, digo eu, o prazer foi meu. E o Som Notícia continua as suas entrevistas com os candidatos a vice-prefeito. Nós vamos pedir apenas 5 minutinhos, nós já voltamos ao vivo para entrevistar a candidata do PSOL, Daniele Magalhães. Ela já chegou aqui à nossa redação e você acompanha já a entrevista com ela. E na sequência, a gente entrevista o candidato Volney de Oliveira, que é candidato pelo PSB. A gente volta já ao vivo aqui no Som Notícia pelo Facebook.